Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer, da presença aqui no plenário e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Sábado passado, eu estava caminhando ali no calçadão do Laranjal e fiquei pensando como é que um cadeirante chega à beira da praia. Alguém sabe me dizer essa proeza? Obrigado. Alguém da plenária disse o óbvio. Não chega. Não tem como chegar um cadeirante em Pelotas à beira da praia. Impossível. Nem portador de deficiência, alguns idosos com muita dificuldade, porque afundam na areia, literalmente. Estou entrando hoje, vereador Palladini, com um projeto de lei, e eu peço a permissão para lê-lo. Institui o sistema de acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção permanente ou temporária nas praias da Orla do Laranjal, no município de Pelotas, e da outras providências. Na prática, o que nós queremos é dois caminhos, um no Valverde, outro no Santo Antônio, perpendicular ao calçadão até a beira da praia, que possibilite que o cadeirante ou as pessoas com dificuldade de locomoção possam chegar até a beira da praia. Parece simples isso, mas para aquelas famílias que têm cadeirantes, isso me parece importante, porque inclui o cadeirante na reunião dessa família na beira da praia. Hoje, da forma como está, é impossível. Não tem a mínima condição nem de duas pessoas pegarem uma cadeira de roda com o cadeirante para levá-lo até a beira da praia. Então, esse projeto, na realidade, inclui o cadeirante, o idoso, o portador de deficiência, na possibilidade de estar junto com a família ali na beira, tá? E, claro que nós contamos com o apoio dos colegas vereadores, porque já conversamos na secretaria competente e na SQA, terá de ter a avaliação do Compan, mas a gente imagina que isso seja resolvido de uma forma a favorecer a inclusão dessas pessoas poderem desfrutar da beira da praia do Laranjal. Então, me parece importante, teremos duas vias de acesso, vereador Salvador, porque o idoso também tem enorme dificuldade para chegar até a beira da praia. Tá? Aquelas pessoas que usam muleta, impossível. Tá? Então, essa Câmara, através desse vereador, dá uma contribuição importante, porque eu digo a Câmara, porque a ideia é minha, mas a aprovação é nossa. Tá? Nós todos seremos coautores desse projeto e tenho certeza que vai somar para essa parcela de contribuintes de Pelotas. De outra forma, eu quero fazer coro à declaração do vereador Tenente Bruno, porque quando algum vereador dessa casa vai a Brasília ou a Porto Alegre, não são raras, vereador Palladini, às vezes em que a imprensa trata isso de forma absolutamente jocosa, como se o vereador fosse passear sem nenhum interesse público na sua viagem. E quando se vai a Brasília ou a Porto Alegre, é importante destacar que a gente vai tentar. Se já fosse resolvido, não precisaria ir, tá?
Mas não são poucas as vezes que tratam essas viagens de forma jocosa. Essa vez que nós fomos, eu e o vereador Tenente Bruno, havia um interesse do Colégio Pelotense e uma insistência daquela comunidade para que alguma coisa fosse feita em relação ao ginásio. Nós tivemos várias reuniões aqui com o vereador Toninho Pérez, que também estava nessa luta, né? E conseguir 1.200.000 não é uma coisa tão simples assim, tão fácil. Nós fomos a Brasília, fomos muito bem recebidos pelo deputado federal Fernando Marrone, que, independente do partido e da prefeitura que está no poder, entendeu a necessidade da obra do Colégio Pelotense, pela sua necessidade, pela sua história como educandário centenário da nossa cidade. É óbvio que a gente não sonha que chegue de Brasília e a verba chegue junto. Isso é um processo lento, demorado, que exige projeto, que exige tempo. E quando a gente chega, muitas vezes, é cobrado pela comunidade, aí, quase rindo. Cadê o dinheiro? Quando é que começam as obras? Pois, felizmente, o prefeito Marrone esteve em Brasília e acertou com o deputado Fernando Marrone a liberação desse 1.200.000. E é muito interessante a gente ver, vereador Palladini, que depois de que está confirmado a verba, não aparece ninguém para te cumprimentar, para dizer, olha, vereador, valeu, foi bom. Ah? Não aparece ninguém. Até hoje, depois foi liberada a verba, eu continuo dando aula no Colégio Pelotense, não apareceu ninguém para dizer, pô, Adinho, valeu o sacrifício, está aí o dinheiro, depois das eleições as obras começarão. Ninguém. Como se nada tivesse acontecido, vereador Tenente Bruno. E quando eu me lembro que os vereadores têm ido a Brasília e têm conseguido verbas na área da saúde, o vereador Rafael Amaral, a gente lembra isso. E esses dias, vereador Rafael, eu fui cutucado por uma situação de uma jovem com 26 anos, com câncer na tireoide, e que teria que ficar 24 horas num local, num quarto chamado Quarto Chumbo, que no Rio Grande do Sul, pasmem os senhores, tem 3. E 2 estragados em Porto Alegre, vereador Anselmo. E Pelotas, que eu saiba, não tem. Então, eu acho que esse é um tema que nós, vereadores de Pelotas, precisaremos começar a estudar os nossos deputados, para que pelo menos um tenha aqui em Pelotas. Porque essa jovem que me procurou conseguiu marcar, vereador Palladini, para outubro. Outubro. Então, vocês imaginem o sofrimento dos pais, o desespero dos pais, para que ela seja atendida só em outubro. Em Pelotas não tem esse chamado quarto chumbo. Então, eu acho que esse é um assunto que essa casa, Comissão de Saúde, tão bem representada pelo colega Marcos Cunha, pode começar a estudar esse assunto, porque não é possível que o tamanho da nossa cidade nós não tenhamos essa possibilidade real de atendimento a quem precisa, num momento muito difícil. Uma parte com muito prazer, vereador Rafael Amaral. Vereador Adinho, na verdade, o que o senhor explana aí é a realidade da nossa incompetência. Na década de 70, nós tínhamos 8 hospitais. Hoje, nós temos 4 hospitais, que atendem toda a região sul do estado. Os leitos da Santa Casa, que eram 600, o vereador Marcos Cunha participou junto conosco, caiu para metade. Quer dizer, a nossa população mais que triplicou. Então, nós estamos pagando o caso
né, muito dito pelo senhor, pela falta de representação, falta de gente que busque condições de nos ajudar, falta de deputados estaduais e federais que queiram ajudar a nossa região. Infelizmente, é o preço que a gente paga todas as vezes quando a gente vota fora daqui. Parabéns. Obrigado.